Fala galera, aqui é o Ian, bora para mais uma aula do nosso curso de Solidity. Hoje a aula é muito importante, é sobre eventos. São muito simples, mas são muito úteis. Então, lembrando você que o conteúdo dessa aula e das aulas passadas está na apostila, no link aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e deixe seu like para o algoritmo entender que esse conteúdo é útil e deve ser entregue para outras pessoas que procurarem sobre cursos de Solidity e programação de blockchain. Então vamos lá. Eventos são como as blockchains se comunicam com o mundo, né? Então, blockchains são sistemas isolados da internet convencional e de outros sistemas, e a forma como elas informam para esses sistemas exteriores o que está acontecendo ali dentro são através de eventos. Então, eventos não são acessíveis por outros contratos, outras carteiras, é somente de fora. Então, você consegue ter outros sistemas que ficam ouvindo, literalmente, o termo é listening, ficam ouvindo esses eventos para saber o que está acontecendo de transações dentro do sistema de blockchain. Vamos para um exemplo prático para ficar mais fácil de você entender? Então, um evento muito usado e obrigatório no padrão de tokens é o evento de transferência. Então, a gente declara eventos assim, evento transferência, é transfer, mas eu estou fazendo tudo em português para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Transferência. Então, é a palavra event, transferência, e a gente passa 3 parâmetros. Então, os eventos, eles servem para informar, emitir, né, o que está acontecendo, e geralmente é o que, quando, onde, de quem, para quem. Então, a gente precisa, para o evento de transferência, a gente precisa informar de quem, para quem e quanto. Então, o primeiro address, de quem está saindo, né, essa transação. Então, vamos underline de quem. Segundo parâmetro, address, para onde, então de quem está saindo, para onde está indo essa transferência. E o terceiro parâmetro, a quantidade, né, o amount. Então a gente passa o tipo de dado, como em tudo, você já deve ter percebido que Solidity é bem verboso, a gente tem que explicar para ele qual é o tipo de dado, tudo que a gente está fazendo. Então a gente criou o evento transferência e depois a gente vai emitir esse evento. Então digamos que a gente tem uma função aqui, transfer, que é uma função que realiza essa transferência. Essa função, ela precisa de 2 parâmetros, né? Que é a função para quem e o quanto que vai ser essa transferência. Essa função vai ser public e ela não vai retornar nada. É claro que isso aqui é só a título de exemplo, tá, gente? Não é assim que implementa uma função de transferência, mas é bem parecido com isso aqui. Então vamos lá, em vez da gente criar aqui, vou deixar um comentário. É código das verificações. Porque toda transferência tem que verificar se a pessoa que está enviando tem o saldo, se é a pessoa que vai receber, enfim, se é o endereço de um contrato, se é o endereço de uma carteira, tem um monte de coisa que tem que fazer, mas aqui a gente está explicando só o evento. Então, toda transferência, depois da sua lógica de código e verificação, ele emite um evento. Então, a gente emite um evento usando a palavra emit e o nome desse evento, transferência. Então, a gente passa os parâmetros para ele. Aqui, o de quem está saindo, a gente vai usar o msg.sender, que é quem está chamando a transação. Então, msg.sender. E depois a gente vai usar o para quem, a gente só vai repassar, né, esse parâmetro para onde e o quantidade, porque o evento precisa de 3 parâmetros. Então, os eventos que estão dentro que são necessários, são obrigatórios, a gente tem que passar, senão ele vai quebrar. Então, o primeiro parâmetro de quem é o msg.sender, segundo parâmetro, o para onde está indo essa transferência, terceiro parâmetro, a quantidade. Então, vamos fazer deploy desse contrato aqui e realizar uma transferência. Então, você está vendo que esse código não realiza transferência nenhuma, a gente só está inventando coisa aqui. Então, eu já tenho um endereço aqui no meu Ctrl+V, que é esse aqui, porque essa função precisa passar 2 parâmetros, que é o endereço e a quantidade. Então, o primeiro parâmetro, endereço, vírgula, segundo parâmetro, quantidade. Pode digitar qualquer número aqui, porque não tem verificação nenhuma. Então, supondo que estamos transferindo 10 de algo para alguém. A gente dá o transfer aqui, e se a gente vir aqui, ó, essa aqui foi a transação. Se a gente vir aqui para ver os parâmetros dessa transação, a gente consegue ver aqui, ó, que teve um input, output, mas deu algum erro aqui. Que foi esse erro? Para onde? Ah, eu passei o nome errado do parâmetro. Então, aqui é para quem. Me perdoem por isso, viu? Então, vamos lá, vamos fazer deploy novamente desse contrato. Ou vamos fazer o seguinte, não vamos emitir o evento ainda para você ver como seria essa transferência sem emitir o evento.
Então, digamos que tenha um código de transferência aqui, a gente vai somente chamar essa função. Vamos passar aqui, copiar esse endereço aqui para ela. Então, tem que passar um endereço. Espera, vamos pegar o segundo endereço para ficar melhor. Aqui, ó, eu tenho o segundo endereço. Primeiro parâmetro é um endereço, o segundo parâmetro é um número. Então, qualquer número aqui, porque esse saldo não existe de token nenhum, e a gente vai dar um transfer. Se você ver aqui, ó, aqui aconteceu a transferência, né? A gente for ver os detalhes dessa transação, você vê que ó, o output não teve nada. Então, a gente tem o custo de gas, a gente tem quem chamou, aqueles dados básicos de transação, mas não sabe se exatamente o que aconteceu. A gente tem o input, que foi esses dois dados aqui, né, os parâmetros da função, mas imagina que é uma coisa, outro nome não tão óbvio e que não é tão explicado o que aconteceu, ninguém saberia o que realmente aconteceu. Porém, se a gente emite aqui, ó, vamos fazer deploy novamente, a gente tinha deixado comentado essa transferência, então ela não existia, né? Porém, agora se a gente faz o deploy aqui, ó, vem aqui, vamos copiar esse primeiro endereço aqui. Primeiro parâmetro é um endereço, segundo é um número. Ops, tem que ser um número, senão vai dar problema. E vamos fazer uma transferência. Então, antes a gente fez uma transferência numa função que não tinha evento, a gente deixou comentado, então ele não foi executado. E agora foi executado e teve um evento. Emitiu um evento. Se a gente olhar aqui, então você repara que tem todos os detalhes, porém tem um log. Então, para quem já é programador, sabe que logs são registros, o sistema registra o que é que está acontecendo. Então, a gente vê aqui o from, que foi quem chamou a transação, o endereço de quem chamou, evento, o nome do evento que aconteceu, os argumentos. Então, o primeiro é quem enviou, o segundo é quem recebeu, a gente acabou colocando o mesmo parâmetro, né? E aqui a quantidade. Então, e aqui os parâmetros da função, de quem, para onde e quantidade. Então, se é um evento de transferência, ali tem o de onde, para onde e quanto. Se é um evento de approval, por exemplo, que é quando alguém dá o approve lá quando você interage com um contrato de um site, né, com uma DEX, ela aparece o botão approve para você permitir que aquele contrato movimente. É um dos eventos obrigatórios também. Então, a gente tem uma série, dependendo do modelo de contrato, tem eventos obrigatórios. E para tokens, transferências é um evento obrigatório e o approval é outro evento obrigatório. Então, sempre que essas coisas acontecem, o contrato tem que emitir esse evento para que publicamente fique registrado que uma transferência aconteceu e uma aprovação aconteceu. Então, isso é o básico sobre eventos. E tem mais uma coisa, que é como esses eventos serão consumidos por um outro sistema, um outro site, existe um parâmetro que a gente pode aplicar para ficar mais fácil dele fazer filtros, que é o indexed. Então, aqui, ó, se a gente usa o parâmetro indexed, o site ou o sistema que está ouvindo esses eventos, que está ali acompanhando os eventos que acontecem dentro de um determinado contrato, ele pode aplicar um filtro. Então, o de quem? Digamos que ele não queira rastrear todos os eventos, todas as transações. Ele quer saber só a transação da carteira dele. Então, usando o parâmetro indexed, ele consegue aplicar um filtro dentro do parâmetro de quem. Que no caso ele vai passar uma carteira e vai dizer assim para o sistema: eu só quero ouvir os eventos dessa carteira aqui. Então, sempre que acontecer um evento que é daquela carteira ali, esse filtro vai ser aplicado e ele vai ficar sabendo somente daquele evento. Então, o indexed é um parâmetro que ajuda o front-end a filtrar os eventos que acontecem. Isso é tudo sobre eventos, gente, e vai ficar mais fácil depois num exemplo prático, mas aqui você já viu 2 casos de uso prático, que eu falei, a transferência e aprovações. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários e deixa o seu like, porque ajuda muito o canal. Obrigado.